você essa possibilidade aí na hora da compra. Solange, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Feliz daquele pai, daquela mãe que consegue ver no filho algo além do normal. Nossa, ele é super dotado, Vanice. Qual que é o maior desafio desse casal quando está na frente de um menino ou de uma menina que, sim, se supera, vai além daquilo que é trivial? Geralmente, os desafios que os pais encontram são relacionados à socialização. Essas crianças têm muita dificuldade de socializar com outras crianças, devido ao nível de inteligência, devido à forma de agir de cada criança, a forma como ele pensa, que é um pouco diferente também, a forma dele buscar o conhecimento, muitas vezes. Então, a maior dificuldade que a gente observa que os comentários dos pais é em relação tanto à questão de socialização, como na questão do hiperfoco. Então, as crianças, elas são muito focadas naquilo que elas têm uma alta habilidade. Então, para a gente dizer que uma criança tem uma alta habilidade, ela tem específico em uma área, pode ser tanto na questão intelectual, como pode ser numa questão artística, psicomotricidade, voltada para o esporte. Então, muitas vezes, essa criança tem o hiperfoco nas atividades que ela gosta de fazer. E descarta completamente descarta demais. Então, a dificuldade que a gente observa com as famílias geralmente é essa, é trazer a necessidade de se envolver em outras atividades que não tenha tanta facilidade, mas que podem ser desenvolvidas no decorrer dos dias, conforme as crianças vão aderindo e vão acrescentando no dia a dia delas, né? Os pais conseguem trazer novas atividades com um pouco de equilíbrio, para que tenha uma facilidade entre o que é dificuldade e o que é potencialidade, para que a gente consiga mediar um pouco para ter um sucesso melhor na socialização também. É natural que toda mãe, todo pai fique ali babando, dizendo, não, o meu é mesmo, olha, muito além da média, acima do nível padrão. Como confirmar se é superdotado ou não? A gente geralmente orienta os pais a buscarem auxílio com um profissional, seja um psicólogo, um neuropsicólogo, que vão auxiliar no decorrer de observações clínicas, com testagens, para identificar se realmente essa criança tem uma alta habilidade ou muitas vezes tem muito estímulo, né? Hoje em dia a gente tem muita estimulação. Desde bebê a gente observa que as crianças já mexem lá no celular, já passam o dedinho, já conseguem mudar ali com um aninho e pouco. Não quer dizer que isso seja uma alta habilidade, mas existem crianças que já ali com 2 aninhos, 2 anos e pouco, a gente já começa a observar com 1 ano e pouco o desenvolvimento de algumas atividades acima da média. Então, crianças que têm a fala muito cedo, andam muito cedo, tem já os marcadores biológicos que já a gente já começa a observar, opa, essa criança está fazendo coisas que com uma criança com 1 ano faz, ela está com 8 meses. Com 1 ano e meio, essa criança faria isso, ela está ali com 9, 10 meses e já está apresentando algumas características. Então, a gente já começa a avaliar desde cedo essa criança, acompanhar os estímulos para que possa, mais tarde, ser diagnosticado com uma questão de alta habilidade ou a questão de superdotação, né? Então, existe desde muito cedo o cuidado com isso. Vamos para Vera Cruz do Oeste? Vamos. Sem sair daqui. Marciele, bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, João Gabriel. Oi. 10 anos o João Gabriel e ele tem uma dupla excepcionalidade. O João Gabriel é autista e superdotado. Vocês se deram conta primeiro do autismo ou de ele ser fora dos padrões convencionais de inteligência? Primeiro a gente se deu conta do autismo, né? A primeira parte foi essa. A gente foi em busca desse diagnóstico, né, dele, e depois, através de observações do psicólogo dele, que a gente foi atrás, então, do diagnóstico da superdotação, né? Tanto que a gente teve esse diagnóstico este ano, né, em 2020, agora foi o diagnóstico dele de superdotação, né? Foi uma surpresa para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa legal também. João Gabriel, no que você vai, assim, muito bem? Na escola, entre as disciplinas ou das coisas da vida, o que mais você curte? O que mais te interessa? Arte. Ciências, né? Arte e ciências. O que você pretende ser quando você crescer?
Médico para cuidar do pulmão. Olha que Esqueci o preciso. nome. Pneumologista. Né? Pneumologista. Pneumologista. Muito bem. Ele sempre fala. No que ele se destaca? Dê exemplos pra gente, por favor, Marciele. Ele se destaca assim, desde muito pequeno, João Gabriel sempre foi, em alguns quesitos, muito precoce, né? Ele falou muito cedo e ele falava sempre muito corretamente, né? As palavras até muito rebuscadas para a idade dele, né? Vocabulário. Sempre a gente Isso, um vocabulário muito rebuscado para a idade dele. E ele sempre tinha a curiosidade de dinossauros, mas ele queria saber bem mais. Ele queria saber o nome científico, o habitat do animal, ele queria saber as condições genéticas, tudo isso ele queria. Então, a gente percebia que era além da curiosidade normal de uma criança, né? Só que a gente nunca imaginava que seria assim uma superdotação. A gente achava que ele achava bonito, achava interessante, né? E que ele era inteligente, mas a gente nunca quis assim forçar para que fosse uma superdotação, né? A gente sempre teve muito cuidado com isso. Como veio então o diagnóstico, a confirmação de que ele tinha habilidades assim sensacionais? Desde 2018, a gente vem fazendo atendimentos com ele, né, por conta de algumas dificuldades que ele tinha na escola. E daí a gente foi até o psicólogo, e o psicólogo que começou a falar para nós, olha, o João, vocês estão percebendo que ele tem uma facilidade, que ele tem uma propensão a ter uma habilidade, né, uma superdotação, uma inteligência acima da média. E daí a gente foi procurar, né, um profissional neuropsicólogo para fazer essa avaliação do João Gabriel, né? Então a gente foi em busca de um profissional habilitado para fazer isso. Isso, através de uma linha séria, uma conduta ali dos pais também. Como explorar, Solange, bem esse potencial todo, não desperdiçar, já que a criança tem altas habilidades? Isso. É importante a gente observar, principalmente na questão escolar, né? Muitas crianças podem ser, dependendo do nível de inteligência, do que ele apresenta de alta habilidade, ele pode ser passado de ano para frente. Vamos pensar assim, ele está lá no segundo ano e ele pode acompanhar uma sala de terceiro ano. Então, pode ser feito dentro da escola essa passagem automática para uma série posterior, a fim de que a criança se motive a continuar estudando. Porque a gente tem muito a questão o cérebro precisa de desafios para ter um aprendizado. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender. Então, com isso, a gente precisa estar sempre estabelecendo para as crianças e para os pais, para todo mundo, essa forma de trabalhar com essa criança. Desafiando ele para novos conhecimentos, desafiando ele para as áreas que ele não tem tanta habilidade, buscando todo esse potencial, explorar todo esse potencial. Como eu disse antes, não focando somente naquilo que ele tem potencialidade. E trazer ele, muitas vezes, para uma sala de recurso, para que possa ser trabalhado projetos em cima da habilidade que ele tem. Então, por exemplo, o João tem uma habilidade muito bacana para se trabalhar também dentro da sala de aula. O professor pode trazer conteúdos que são do interesse dele e que ele pode melhorar e auxiliar até mesmo outras crianças dentro da sala, sem ser considerada aquela criança que é o metido, é o que sabe tudo. Então, a forma como a gente orienta, a forma como a gente auxilia essa criança, vai fazer com que ele melhore o desempenho dele lá dentro da sala, podendo auxiliar os colegas que não têm tanta facilidade nessa determinada área e aprendendo junto com eles também, né? As dificuldades que ele tem podem, por exemplo, na socialização, podem ser melhoradas com esses trabalhos em grupo, essas atividades em grupo, né? Juntos somos mais fortes. Exatamente. Algum conflito já envolvendo professor, colegas, nesse universo, por se tratar de algo fora do comum?
para nós, assim, enquanto escola, nós ainda não tivemos, assim, grandes conflitos, né? Tem situações que, às vezes, ele nos coloca, assim, em saias justas, de nos corrigir no português ou em determinados assuntos, né? Mas, assim, grandes problemas ainda, graças a Deus, a gente não teve com ele, né? Mas ainda tem muito por vir ainda pela frente, né? E eles vão crescendo e amadurecendo ainda. Esperamos que não, mas, né, estamos aí para enfrentar os problemas que vierem. Ele está enchendo de graça a nossa conversa ali, olha que amor. Sim. Que tipo de limitações ele tem pelo autismo? Só para a gente colocar na balança. Então, ele tem problemas de coordenação motora, né? Então, a gente tem que trabalhar isso com TO, com fisioterapia. Ele tem problemas sensoriais, né? Então, a gente tem que trabalhar isso também. E, querendo ou não, essas coisas acabam influenciando também no processo de ensino-aprendizagem dele. Então, por isso, ele sempre, assim, está fazendo terapias com profissionais, né? TO, fisioterapeuta, psicopedagogo, psicólogo, para poder trabalhar todos esses campos, né? Tanto o emocional como também o motor dele, né? Um privilégio seu tê-lo como filho e sorte dele tê-lo como mãe. Tê-la como mãe. Beijo, tá, Marciele? Beijo. Beijo. Adorei, João Gabriel. Beijo, obrigada. Sucesso para você. Vai brilhar muito. Tchau. Lindo. Obrigada. A gente está ali falando de gente superdotada que, como você disse, pode, com o passar do tempo, dizer: nossa, ninguém me supera, eu sou demais. Como educar essa criança para ter uma dose mínima de humildade ali também? Isso. É muito importante que os pais tenham esse entendimento, que a criança, ela geralmente tem uma habilidade para uma área, mas em outras áreas ela precisa do auxílio dos pais, como mesmo na questão da socialização. Então, muitas vezes eles são filhos únicos, né? Então, é difícil para o pai, por exemplo, lidar com isso, né? Então, sempre a gente orienta a terapia, porque essas crianças, geralmente, eles têm uma inteligência acima da média, têm uma criatividade muito grande e têm uma facilidade de se envolver com as tarefas. Então, através de um profissional que entenda, que conheça as tarefas que ele tem, o pai vai ser melhor orientado de como lidar. Então, sempre reforçar que ele tem uma potencialidade, ele tem uma alta habilidade, mas também em outras áreas mostrar para ele que ele tem alguma dificuldade, que ele pode melhorar em determinadas áreas, né? Isso é muito importante, estar sempre orientando e mostrando para essa criança, não só elogiando, reforçando aquilo que ele é bom, mas também mostrando para ele o outro lado, mostrando aonde ele tem dificuldades, aonde ele pode crescer, aonde ele pode aprimorar o conhecimento dele. E isso a gente também vê dentro da escola, né? E cuidar com outro extremo de não sufocar o que ele tem de melhor. Exatamente. Também. Porque quanta gente que às vezes vai para o trabalho e aí diz assim, não, esse aí não emplaca na empresa, mas é porque ele está na função errada. Exato. Se trocasse ele de área, ele ia... Exatamente. Né? Muitas vezes a gente tem essa visão de que como ele é bom em determinada coisa, eu devo explorar só aquilo, então potencializar só aquilo. E é o contrário. A gente tem que potencializar o que ele é bom, mas também tentar elevar o nível das dificuldades, que geralmente eles têm dificuldades em alguma área. Eles são muito bons em uma área, mas em outra sempre tem algo a melhorar. Então, por menor que seja, sempre mostrar as dificuldades e as potencialidades. E estar trabalhando isso com a criança é muito importante, orientando da possibilidade de melhora, do que ele pode fazer com os colegas, que os colegas têm também facilidades em outras áreas diferentes da dele. E isso é muito bacana a gente observar também no contexto da escola. Às vezes a gente tem dificuldade em orientar os pais dentro da escola, né? Como o meu filho eu preciso acelerar ele de ano, a primeira coisa que os pais veem é pensando nessa questão, ele está irritado, e isso dentro daquele contexto com os colegas. E muitas vezes não é esse o fato, acelerar para ele melhorar, mas sim trabalhar as outras dificuldades, porque a gente fica tão focado naquilo que ele tem de bom que esquece as outras questões. Então a gente precisa sempre ter o olhar para ele como um todo e não só para a potencialidade.
Isso aí, obrigada, Solange. Obrigada, eu. Bom almoço para você. Igualmente. Adorei, foi um prato cheio essa nossa conversa para bastante gente, né? Agora a gente vai para o Jornal da KTV para ficar bem informado, todo mundo ligadinho na nossa Rede Cultura, que é muito família. Amanhã com Viva Bem de novo, quinta-feira, 15 para as 11 da manhã. Beijo.